Olá pessoal, eu sou Daniele Dantas, eu sou sócia fundadora da BCmed e por 2 anos consecutivos nós estivemos na revista Exame como top 10 das empresas que mais cresceram no Brasil. E junto com essa função de empreendedora, eu também sou mãe da Yasmin. Ela tem hoje 1 ano e 8 meses e estou aqui hoje para falar um pouquinho de 7 coisas que mudaram com a chegada dela. Tem uma coisa que mudou com a maternidade, foi o tempo disponível que eu tiro pra mim. Antes da maternidade, eu não dava valor para coisas que eu fazia pra mim mesma, como tomar banho tranquilamente, ler meu livro tranquilamente, assistir uma série, fazer coisas que eu gosto sozinha. Então, com a chegada da Yasmin, ela tomou todo o meu tempo. E eu percebi que se eu não me programo, se eu não reservo esse tempo para mim, eu não consigo ter. Isso me deixa muito estressada. Eu perco meu dia, a minha noite, se eu não tiro um tempinho para mim. Então agora, o que eu faço? Eu coloco ela para dormir e eu já rapidamente, não perco tempo, eu começo a fazer coisas pra mim. Então eu vou, tomo meu banho tranquilamente, deito na cama, leio o meu livro, eu faço coisas pra mim. Claro que não é todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana eu não faço nada pra ninguém, somente pra mim. Então se você tá grávida, né, ou pretende engravidar, se planeje pra você tirar um tempo pra você. É essencial para você manter a sua saúde mental. A segunda coisa que eu acho que mudou muito foi o tempo disponível para o meu relacionamento com o meu marido. Com a chegada da Yasmin, a gente viveu um turbilhão, né? Pais novos, frescos. Então, a gente queria colocar tudo em prática que a gente lia na internet, todos os manuais. Isso acaba influenciando um pouco no relacionamento, né? Entre eu e meu marido, no caso. Porque a gente também tem ideias diferentes. Logo depois que a Yasmin chegou, passado um pouquinho, eu falo também que maternidade é feito de fases. Quando você começa a acostumar com o bebê em casa, começa a entender que o bebê não veio com manual, aqueles manuais todos escritos, nem tudo serve para o seu bebê, você começa a voltar a viver. Logo, né, depois que a Yasmin chegou em casa, eu e o Álvaro, a gente começou a ter alguns problemas de relacionamento por causa disso, a gente começou a conversar mais e a entender que a gente era pai, mas ainda nós éramos marido e mulher. Então, hoje a gente dedica um pouco do nosso tempo para nós dois, que é tão essencial como dedicar tempo para você mesma. A gente tenta encaixar na nossa rotina coisas para fazer só nós dois. Então, quando a Yasmin dorme à tarde, no final de semana, por exemplo, a gente gosta de conversar, a gente come pipoca, a gente assiste um filme, fazemos atividades para nós dois. Ou às vezes a gente até trabalha, mas a gente faz junto. Tirar esse tempinho para o relacionamento é muito legal e lembrar que você, além de pai e mãe, vocês são marido e mulher. Faz toda a diferença na vida do casal. A terceira coisa que eu quero falar que muda muito com a chegada de um bebê é o sexo. Por quê? A mulher, ela tá vivendo ali, mesmo se for cesárea, parto normal, independente do método do nascimento, muda muito o nosso corpo. Aquele negócio da novela, que a mulher chega em casa já magra, linda, recebe um monte de visita, tá sempre bem-humorada, gente, não existe. Se você tá grávida, não vai imaginando que você vai ficar assim pós-parto. É horrível o pós-parto. Você fica com aquela barriga enorme de grávida, você fica com os peitos inchados, normalmente rachado, você tá se acostumando com aquela rotina. Então, dê um tempo também para você se acostumar com isso e depois começa conversando com o seu marido, né, com o seu cônjuge sobre o sexo. O ato em si, ele demora um pouquinho mesmo para acontecer e é normal. Não fique se julgando, não fique se cobrando isso. Tenta conversar mais com o seu marido sobre isso, sobre até realmente acontecer. Muitas mulheres, é legal procurar uma terapeuta sexual, procurar alguém que te ajude. Até pro marido, né, durante a gestação a gente fica também construindo uma imagem de mãe. E aí quando nasce o bebê, às vezes o marido tem um pouco de dificuldade de separar quem que é a mãe e quem que é a mulher. E para a mulher também. Então às vezes uma terapeuta sexual ou uma psicóloga vai conseguir te ajudar a dividir os papéis e fortalecer novamente, né,
o apetite sexual, o libido, que tudo isso demora mesmo um pouquinho. E com o tempo, né, conversando, eu falo, conversa é sempre o melhor caminho. Conversando bastante com o seu marido, você vai conseguir voltar a ter essa afinidade, né, e ter esses momentos. Outra coisa bem interessante pro sexo é que normalmente nos primeiros meses o neném dorme com os pais no quarto. Então é muito importante começar a explorar outros cômodos da casa. Então vão pro quarto de visita, pra sala, né, enquanto o neném tá no quarto. Tem que desvincular isso, né? Muitos casais não praticam o sexo porque o neném tá aqui do lado, não posso fazer no mesmo quarto que o neném. Realmente, não pode. Mas existem outros cômodos, né? Outras maneiras de ser feito, que também é bem legal e até fica diferente, né, pro relacionamento. Vocês têm que ter paciência, essa é a palavra. O sexo vai mudar, o relacionamento vai mudar, mas com o tempo vai mudar para melhor. Se você tem um bom diálogo com o seu marido, eu tenho certeza que vai mudar para bem melhor. E a quarta coisa que mudou bastante com a chegada da Yasmin foi a minha rotina. Antes eu trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite e ok, tranquilo. Agora não. Eu tenho uma rotina e dentro da minha rotina eu escrevo tudo que eu preciso fazer. Então um dia antes ou no começo da manhã eu já escrevo todas as minhas atividades e o que eu realmente preciso fazer naquele dia e o que eu consigo passar para outro dia. Hoje, quando eu me tornei mãe, eu entendi que eu não consigo mais fazer uma rotina cheia de compromissos, minha agenda lotada, com diversas atividades. Não, eu sou muito realista nisso. Eu falo que eu me subestimo. Eu coloco poucas atividades, mas atividades importantes naquele dia, e o que não precisa ser feito nesse dia, eu jogo para outro dia. Então isso é bem legal para você não se sentir frustrada também. Prepare a sua agenda antes, organize a sua rotina, tenha uma rotina de casa também organizada, né? E se você não tem alguém que prepare o almoço, a refeição, já pensa no começo do dia, como que eu vou fazer para almoçar? Quem que vai ser responsável? Eu vou pedir comida? Ou alguém vai cozinhar para mim? Já deixa a rotina estabelecida em casa e principalmente converse com as pessoas da sua casa, porque as pessoas não vão adivinhar a sua rotina. Então, converse com seu esposo, hoje eu não venho almoçar, mas tal e tal pessoa vão fazer ou vai fazer, ou divida com ele, né, essa responsabilidade também. Bem importante você ter uma rotina escrita e esclarecida entre as pessoas que convivem com você. E o quinto item que mudou muito com a chegada da Yasmin foi responsabilidade. E responsabilidade eu digo no geral. O meu senso de responsabilidade com a minha empresa mudou muito, porque eu penso, eu não posso aceitar algumas coisas porque eu tenho um neném em casa que depende disso. Então, eu quero que o meu trabalho seja feito perfeitamente e das outras pessoas também. A responsabilidade comigo mesma. Então, eu me preocupo se eu estou saudável, se eu estou me alimentando bem, se eu estou praticando atividade física, porque eu não posso ficar doente, porque eu tenho uma pessoa para cuidar. Até o trânsito, eu penso, eu estou fazendo certo, eu estou dirigindo certinho, eu não posso mexer no celular dirigindo, porque se acontecer alguma coisa, eu tenho uma criança em casa que depende de mim. Então, o meu senso de responsabilidade mudou em tudo, até com o meio ambiente. Quando eu vou consumir alguma coisa, eu penso, nossa, mas isso aqui é cheio de plástico. Que mundo que eu vou deixar para minha filha? Então, o senso de responsabilidade é no geral mesmo, comigo, com a Yasmin e com o mundo. E o quinto item que mudou muito, mas aqui em casa muito mesmo, é a união da família. Eu e o Álvaro, a gente sempre foi super unido. A gente sempre fez tudo junto, trabalhamos junto, viajamos juntos. A gente sempre tá junto em tudo. Mas a família, no geral, tá muito mais unida. A minha mãe, ela vinha aqui em casa todos os dias para ficar com a Yasmin. O meu irmão, ele voltou, né? Ele morava em Curitiba, voltou a morar perto da gente por causa da Yasmin. Os meus sogros sempre querem que a gente vá lá para eles ficarem com a Yasmin. Então, a minha família, no geral, tá muito mais unida e eu e o Álvaro também, um com o outro, mais unidos e mais compreensivos. A gente tem muito na cabeça os papéis, né? Então, a minha mãe, ela começou a assumir um papel de vó. Então, esse papel de vó
faz com que ela tenha algumas atitudes, né, tenha algumas peculiaridades, isso, né, com as outras pessoas. Então, essa união e ver esses outros papéis dentro da sua família, né, dentro da família, deixa o ambiente familiar muito mais aconchegante. E a sexta coisa que mudou muito aqui em casa com a chegada da Yasmin foi as conquistas. Eu amo celebrar. Eu celebrei todos os meus aniversários da Yasmin. Eu amo celebrar Natal, Ano Novo. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de festa pra tudo. Então, todas as conquistas, a gente gosta muito de celebrar. E com a chegada dela, isso tornou ainda mais especial. As datas comemorativas, Natal, aniversário, todos os meus aniversários, a partir da chegada dela, eu penso como é bom comemorar, como a gente muda de um ano para o outro, como as evoluções devem sim ser comemoradas. Porque vai ter momento de frustração, mas você vai estar tão feliz ainda com a comemoração que a frustração nem vai fazer diferença no seu dia a dia. E a sétima coisa que eu quero falar com a chegada da Yasmin que mudou foi o equilíbrio de papéis. Eu e o Álvaro, a gente começou a empreender junto. Então essa jornada de empreender, de crescer profissionalmente, foi junto. E ser pai e mãe também é uma jornada que a gente está enfrentando juntos. Todos os dias a gente aprende algo novo. E é muito interessante que a gente dá várias dicas um pro outro. Ah, não fala assim com ela, vamos tentar fazer diferente. Ou a gente vai adquirindo hábitos ou coisas novas de paternidade e maternidade que nos ajudam no dia a dia com ela para tornar ela uma pessoa melhor. Eu quero ser uma versão da minha mãe melhor. Não que a minha mãe seja ruim, não, muito pelo contrário, ela é ótima, mas ela também já foi melhor que a mãe dela. Então eu preciso ter pontos melhores que ela, porque eu quero que a minha filha também seja melhor que eu. Então todos os dias eu e o Álvaro trabalhamos em pontos específicos, coisinhas pequenas, para sermos pais e mãe melhores e trazer um ser humano ainda melhor para esse mundo. Você viu como a maternidade muda a nossa vida? É muita coisa mesmo, isso que eu só contei 7 coisinhas que mudou com a chegada da Yasmin. Então, se você tá grávida ou pretende engravidar, você tem bastante coisa aí para pensar e se programar para as mudanças que vão acontecer. E eu quero saber de vocês, o que mudou na vida de vocês com a chegada do bebê? Me conta aqui. E se você gostou do vídeo, deixa um like para mim e se inscreve no canal. Até mais, pessoal!